Alô? Eu estou gravando, Vinícius. Não é porque... tá legal. Não é porque se alguém precisar depois da aula, né? Aí você já pode disponibilizar. Tá ok. Então vamos fazer aqui a apresentação. Deixa eu colocar ela cheia. Vou pegar aqui o PowerPoint. PowerPoint. Compartilhar. Ok. Você deve estar vendo aí, né? Então foi aqui que a gente... ano passado nós iniciamos esse tópico, terminamos e ia começar o outro. Então, colocar aí só para a gente lembrar de onde nós chegamos. Foi os principais componentes dos sistemas elétricos. E aí a gente vai, então, a partir daí, continuar. Colocar o apontador. Quando chegamos nesse ponto, onde a gente apresentou, então, vocês estão vendo aí, né? Professor? Oi? A gente não está vendo a tela, não. Não? Pelo menos não para mim. Tinha aparecido aí. Apareceu e saiu, parece. Então, vou fazer de novo, né? Vou fechar aqui. E aí vou... Eu tenho que ir lá no arquivo que eu acabei fechando, foi o PowerPoint. Para lá buscar sistema de energia. Um pouquinho. Então, introdução ao sistema de energia. PowerPoint que a gente vai ver hoje. Se ele abrir de novo, que estava... Eu acabei fechando. Ok, agora deixa eu fazer o compartilhamento de novo. Vou apresentar agora. Apresentar agora a tela inteira. Bom, então... Compartilhar. Agora deve estar, né? Ok? Sim, tá sim, professor. Tá, então agora eu vou só colocar em tela cheia e colocar o apontador. Tá, então aqui era o início do curso popular, eu vou lá para a parte que a gente chegou na aula anterior, e tudo foi aquela introdução que a gente fez. Estamos aqui depois dos principais estudos, vimos rapidamente isso, né? E vi um bocado de coisa já, né? Produção. Aí, principais componentes. Então, essa foi a gente também já deu essa parte, onde a gente trabalhou sobre a fonte primária de energia, os controles, né? Que ela tem a turbina com regulador de velocidade, o gerador elétrico com regulador de tensão, aí formava isso a usina geradora. A regra da usina, ou seja, tinha a rede elétrica, onde a gente tem destacado em cada parte dessa, na rede elétrica, que a gente vai trabalhar, né? Temos transformadores de carga, linhas de transmissão, compensadores de reativo,
Esse lado da geração tem os elementos principais: reservatório, combustível. Pode ser a água, né? Um reservatório hidráulico, combustível fóssil, vento, turbina hidráulica, térmica, eólica. Aqui é o controle de velocidade, que regula a velocidade, a potência mecânica com a potência elétrica, para manter a frequência igual. Aí a máquina é síncrona, regulador de tensão, etc. Então, eram detalhes dos elementos. Então, como a gente viu, esse sistema, aqui de modo simplificado, está apresentado, ele é totalmente trifásico, né? É um sistema que apresenta a fase A, B e C. Então, a gente precisa fazer, então, uma representação trifásica inicialmente para ele. Então, o intuito aqui é a gente fazer uma revisão rápida de circuitos trifásicos, só para vocês lembrarem as ligações, as duas ligações é possível, né, com o circuito trifásico, a ligação estrela e a ligação delta. Então, a gente vai, de certa forma, reproduzir uma coisa dessa aqui rapidamente: geração e a linha e carga. E vai começar, então, com, de uma forma geral, a estrutura de um sistema de potência trifásica. Ele tem fonte de tensão, a usina geradora, ela, para a gente, é uma fonte de tensão. Quer dizer, o que está interessado no sistema elétrico para atender a carga é fornecer uma tensão de operação, uma tensão para o consumidor. É o que a gente usa na nossa casa, nas tomadas, etc. Que as cargas, então, é que vão derivar a corrente que é necessária. Aí tem os elementos que são os transformadores e linhas de transmissão até chegar na carga. Então, de forma geral, os elementos trifásicos, eles têm assim, dois tipos de ligação: uma ligação estrela, né? Ou uma ligação delta, né? Cada ramificaçãozinha dessa, cada parte aqui do Y da estrela é uma fase, né? E tem um ponto central aí no meio que é o neutro. Essa daqui em delta, cada lado desse é uma fase também. Aí não tem um ponto comum, como tem essa daqui. Então, tem estrutura diferente. Então, de uma forma geral, o sistema trifásico, eu tenho aqui uma fonte, que é a source, né? Voltage source, normalmente a geração que eu tenho. E essa geração, ela está ligada a uma carga, que é o nome trifásica, né? Three-phase load, através de um meio de transmissão, que é uma linha de transmissão, que é a trifásica também, three-phase line. Então, como é que eu posso ligar a fonte? Como é que eu ligo a carga? As possibilidades são essas. Posso ligar a fonte em Y e a carga em Y. Então, aí é claro que entre as duas, a linha de transmissão, ela vai simplesmente conectar. Se aqui esse pontinho que for fase A, vai ser fase A com fase A. Aí o lado de cima, fase B com fase B. E fase C com fase C. Então, a linha segue as conexões que já foram definidas na fonte e na carga, né? Assim como os outros elementos que entrarem. Essa é uma possibilidade. A outra é a fonte está em Y, ou estrela, e a carga em delta. A outra possibilidade é a fonte em delta e a carga em Y. E a outra possibilidade é as duas em delta, delta. Então, as ligações possíveis são essas aqui, né? Então, a gente vai ver, assim, os circuitos elétricos que a gente vai montar nessas configurações todas. Então, aqui a gente inicia só com pegar aqui um exemplo de uma fonte, né? Que uma das fontes mais usuais são as máquinas síncronas, né? Geradores síncronos, que a gente chama. Por exemplo, lá na usina Tucuruí tem a turbina, acoplador da turbina que a gente viu tem um gerador. É uma máquina normalmente síncrona, porque ela trabalha em uma frequência definida, não pode fugir dessa frequência síncrona. Então, ela tem que ter uma rotação mantida constante. Quando ela varia, tem que fazer a correção, etc., sempre para manter a mesma velocidade,
sigma que corresponde a 60 Hz. Então, é uma máquina mais elementar possível, é essa daqui. Uma fonte de tensão trifásica balanceada, que é uma máquina síncrona genérica de 2 polos. Então, aqui 2 polos. O que são os polos? O polo é o polo mesmo, polo norte, um ímã, né? Não é, só que é um eletroímã, aqui, um polo norte e um polo sul. Como é que a gente consegue essa magnetização? Através, aqui tem enrolamento. Aqui tem um rotor, esse negócio aqui é um rotor. Essa coisa fica girando aqui. Como é que gira isso? A turbina lá na frente, né? Vai estar acoplado nesse eixo aqui, rodando isso. Aí tem uns enrolamentos, né? Que chama enrolamento de campo, field winding. Aí esses enrolamentos passam uma corrente, né? Passa uma corrente que, ao tu ter uma corrente circulando aí, tá? Com movimento, você cria exatamente um campo magnético. Então, você vai ter essa orientação. Então, vai ter um polo norte e um polo sul. Vai ter um campo magnético criado por um eletroímã. Aí, o que faz? Aqui, nessa parte fixa, né? Na parte fixa aqui da máquina, que a gente chama de estator, pode ver que tem uma área grande aqui, né? Que numa turbina lá tu cria essa área aqui do estator. Aqui tem o enrolamento do estator, que tem a fase A. Tá aqui a fase A, o enrolamento vem de um lado para o outro aqui. Fase B e a fase C. Elas têm... Aqui tem um espaçamento de 360 graus, né? Espacialmente. Então, como é uma coisa toda simétrica, eu pego uma quantidade... O enrolamento da fase A vai ocupar um espaço simétrico. A fase B e a fase C, preenchendo todos os 360 graus aqui, né? No espaçamento. Então, cada fase, em relação ao espaçamento da outra, está 120 graus. Então, a fase A, ela está localizada de tal forma que a fase B está a 120 graus elétrico, né? Porque o campo magnético é rotativo. Então, vai ter essa orientação. Aí gera o quê? O que vai gerar com esse campo aqui rotativo é induzir tensão, que é o que eu quero, né? Para toda aquela energia lá, né, que veio lá da hidrelétrica, né, da turbina, rodou aqui, já gerou no final aqui uma tensão elétrica aqui, e é proporcional, então, né, essa energia disponível. E quando eu ligar uma carga nesse negócio que é o gerador, vai passar uma corrente. Então, eu fechei um circuito. Tá? Então, aqui é uma máquina elementar, onde ela tem essas partes aqui, né? Importante, normalmente o rotor, onde fica o campo, onde o campo magnético aqui é criado por uma corrente contínua, né, que tem. Então, deve ter uma fonte de corrente contínua lá, bateria, outra coisa. Ou então a retificação, o sistema de operação, que cria esse campo. Aí, com isso, girando, eu estou induzindo nas fases que eu vou trabalhar, que é a fase A, fase B e fase C, do sistema trifásico, que eu vou ter as tensões disponíveis para me transmitir a longa distância até chegar na cara da gente lá. Fase A, fase B, fase C, na tensão adequada. Tá? Aí tem aqui umas coisas. Aqui a gente faz uma abordagem para isso, é fasorial. Né? Porque esse aqui, olha, pode ver que o campo é rotativo, ele tem um eixo aqui, que chama de eixo da fase A. Aí tem um eixo, que é o eixo da fase B. Tem um eixo, que é o eixo da fase C. Então, isso é como se fosse vetores rodando. Aí tem sempre essa orientação. Aí a fase A vai ter aqui uma tensão, né? Um módulo aqui nesse negócio, tem outro módulo aqui, tem outro módulo aqui. E como tudo é simétrico, os módulos são iguais. E eu for 13.8 kV, 13.8 kV, 13.8 kV. Aí tem essa orientação angular que é importante, né? A gente coloca. Dado uma referência, você saber onde é que está aquele fasor de tensão, fase A, fase B, fase C. Muito bem, então essa é uma máquina elementar. Aí tem aqui uma equaçãozinha que ela, na verdade, antes disso daqui, né? O que eu vou, então, com isso que eu falei, a gente tem um modelo que é isso. Então, tudo que de fenômeno físico que ocorreu, eu posso reproduzir dessa forma, ou seja, eu tenho uma ligação, aqui a fonte está numa ligação estrela, do jeito que onde eu tenho aqui numa ponta da estrela a fase A,
Então, tem uma tensão aqui, que é uma fonte. Uma fonte de tensão, que é a fase A, que seria esse eixo aqui, né? Esse enrolamento da fase A aqui. Ele está ligado num ponto. A fase B, que é a outra fase, né? Aqui é B, né? Então, ela é representada também por uma fonte, né, de tensão, que aqui é a terminal dela, B. E a fase C, que é outro enrolamento aqui, né? Outra bobina, né? Ela vai estar uma ponta dela ligada nesse mesmo ponto. Então, tem uma bobina aqui, uma fonte, então, uma parte da fonte da bobina, né, fica num ponto comum, que é chamado de neutro, né? E a outra parte dela está disponível aqui para mim transmitir. Então, eu vou ter uma máquina elementar, que se eu analisar com relação à tensão elétrica, ela tem esse modelinho aqui. Tem 3 tensões, são as 3 fontes. No fundo, são coisas monofásicas. Eu tenho essa aqui separada da outra, as 3 fases. Aí, quando eu conecto numa ligação, que nesse caso aqui é uma ligação de estrela, vira um arranjo trifásico, que eu vou transmitir. Então, quando eu ligar as cargas nessas pontas, vai aparecer corrente na fase A, corrente na fase B, corrente na fase C. A outra possibilidade, como viu, então, é fazer as 3 fontes que estão aqui, do mesmo jeito que estão. Só que eu vou pegar as pontas dela, né? Dos enrolamentos aqui da fase A, da fase B, da fase C, e fazer esse arranjo. A fase A, eu ligo aqui com a fase C, né, e aqui com a B, e aqui a fase C com a B. Aí eu crio um delta aqui, esse arranjo aqui, onde eu disponibilizo aqui a fase A, fase B e fase C. Então, são esses 2 arranjos que a gente pode fazer, tanto para fontes quanto para cargas. Agora, para fonte mesmo, né, de geração, a gente prefere qual? Esta aqui, né? Por quê? Porque a fonte de tensão, como a usina Tucuruí, todas as usinas, elas precisam de uma referência de tensão, né? Que eu posso dispor, em relação a esse ponto aqui, que é neutro, eu posso dispor de uma tensão, que é somente a fase A. Tensão em relação a esse ponto, é um valor. A tensão em relação a esse ponto, fase B, é outro valor. E a tensão do C em relação a esse ponto é outro valor. Então, eu teria as tensões nas fases, né? Então, preciso de uma referência, porque tudo vai ser em referência a um ponto. Aí, normalmente, para ter referência fixa, eu aterro isso aqui. Ó. Esse ponto que chama de neutro, eu faço um aterramento mesmo. Então, aí, quando eu faço o aterramento aqui, eu estou dando uma referência comum para todas as tensões. Então, elas vão ter a mesma referência, não vai flutuar. Entendeu? Por isso que, normalmente, os geradores grandes, eles são estrela aterrado aqui, né? Para exatamente dar referência de tensão. Mas eu tenho outras possibilidades. Eu tenho esse ponto que tem uma tensão e tem esse outro que tem outra tensão. Então, se eu fizer o uso desses 2 pontos, eu tenho a tensão de linha, VAB, a tensão VAB, que é entre A e B, que é um valor diferente só do VA. Então, se o VA aqui, vamos por nossa casa, é 127, esse VAB é 220, entendeu? A raiz de 3 acima. Então, tem tudo isso. Agora, dessa conexão, eu só tenho aqui a tensão de fase. A tensão de fase, que é essa, VAB, é a mesma tensão de linha. Elas não têm tensão de fase como a ligação estrela, né? Então, elas são iguais. A tensão de linha é igual à tensão de fase. Aqui é uma fase. Fase A. Aqui, ó, a fase A, a tensão que ela está submetida é a B. Então, não tem outra possibilidade. Então, a ligação delta, ela sempre vai trabalhar com a tensão de fase, que é igual à tensão de linha. A ligação estrela, ela permite ter tensão de fase, em relação ao delta, e tensão de linha. Tá? Bom, isso aí é o que a gente precisa lembrar. Bom, e aqui nessa máquina elementar, está aqui o SFE, a frequência resultante. Então, a frequência que eu vou ter nessas máquinas, normalmente elas são 60 Hz. Né? Então, como é que eu vou garantir 60 Hz?
eu vou depender do número de polos e número de rotação. A gente sabe que assim, o N aqui é o número de rotação. Então, vamos supor que eu tenho uma máquina elementar como essa, e ela só tem 2 polos. Então, tem o norte e tem o sul. Então, se ela só tem 2 polos, esse P aqui é 2. Aí cancela. Aí eu quero a frequência dessa máquina em 60 Hz. Então, eu vou colocar 60 Hz. Então, qual é a rotação que ela tem que ter para me dar 60 Hz? Seria 60 vezes 60, dá o N igual a 3.600. Essa máquina de 2 polos, ela me dá o mesmo 60 Hz que eu preciso, eu teria que fazer uma rotação a 3.600, que é altíssima, né? Um negócio desse girando a 3.600 rotações por minuto, muita coisa. Então, uma máquina, por exemplo, dessas enormes, repete Tucuruí lá, Tucuruí, os geradores elétricos, eles têm muitos polos, tem bastante polos aqui, norte-sul, 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 né? De tal forma que, se eu tiver muitos polos, eu posso reduzir a velocidade, a rotação. Porque não dá para ficar com o eixo daquele enorme, né, de uma turbina, de um gerador desse, e fazer rotação muito elevada. Você tem uma inércia muito grande, em alta rotação, uma coisa perigosíssima. Qualquer problema, né, seria ter uma catástrofe, um desastre. É muito perigoso. Então, o que a gente faz nessas grandes máquinas síncronas é colocar muitos polos, de tal forma que eu tenha resultando aqui uma rotação pequena, que seja segura. Só assim, para ilustrar, em Tucuruí, uma máquina síncrona, de lá, de 350, aliás, megawatts, essa área aqui, que é a área do estator, quando eles tiram para dar manutenção, é tipo um campo de futebol de salão, que as pessoas ficam em pé e tal, e dá para jogar bola. A área é grande aqui. Então, tu imagina que o eixo, como é que é, uma coisa enorme. Tem um espaçamento entre eles. Então, por exemplo, se eu não me engano, essas máquinas enormes lá, elas rodam em torno de 60 RPM. 60 rotações por minuto, que fica uma coisa baixa, né? Então, é giro pequeno. Então, se eu quiser rotar com 60 rotações por minuto, quantos polos eu vou precisar? Quanto é esse N aqui? Aliás, eu quero aqui achar o número de polos. Aí eu quero fazer uma rotação de 60. Então, eu vou pôr 60 aqui embaixo. E aqui eu vou ter, então, 2 vezes 60 vezes a frequência, que é também 60. Então, eu teria 60 vezes 60 vezes 2, que dá 7.200. Aí, 7.200 dividido por 60 vai dar quanto? Quantos polos vai dar? 120, né? Tem que fazer a conta, se alguém tiver a máquina. Aí é possível. Para mim, ter uma baixa rotação, um negócio desse enorme, eu tenho que fazer muito polo elétrico. Aqui, no caso, daria, nesse caso, 120 polos. Então, é só você fazer arranjos assim. A fase A, B e C, você vai distribuindo, né? Uma ponta e a outra, uma ponta e a outra, tudo simétrico, né? De tal forma que você vai ter 120 ímãs de norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul. Entendeu? Aí você cria, então, esse arranjo de baixa rotação, que vai induzir as tensões lá que você precisa, e no final vai acontecer uma coisa dessa. O equivalente de tudo, tem uma fonte de tensão por fase e as fases aqui disponíveis. Mas é somente curiosidade para vocês verem assim, os aspectos físicos, e a gente vai ficar, na verdade, assim, trabalhando com o modelo aqui, né? Mas o modelo tem que refletir lá as condições físicas. Bom, então, como a gente falou, então, isso vai gerar tensões trifásicas. Professor? Oi, diga. Desculpa interromper. Esses ímãs que o senhor falou são ímãs permanentes, né? Não, isso aqui é eletroímã. São eletroímãs? Todos os polos são eletroímãs? Nesses que eu estou falando aqui, tu tens
um campo, né? Uma corrente de campo aqui, né? Tu tem um enrolamento de campo que tu passa uma corrente DC e ela, em rotação aqui, vai girar, vai criar esse campo, que é um eletroímã. Mas tem máquinas pequenas, por exemplo, menores, que tu pode pôr ímã permanente. Aí tu vai ter ímã mesmo, campo magnético permanente, que é o ímã permanente, entendeu? Mas aqui, para grandes máquinas, é eletroímã. A gente consegue o campo magnético através de uma excitação, né? De um enrolamento de campo, que a gente chama field winding, onde circula a corrente DC ali, e aí o giro, as coisas fazem aparecer o campo. Ao circular uma corrente, cria um campo magnético, aí aparece naturalmente a orientação. Norte-sul, que seria um ímã elementar. Aí você vai tendo vários, né? Você pode fazer quando você quiser. Obrigado, professor. De nada. Então, aqui no final vai resultar, como a gente falou, fasores, né? A gente viu lá, né? Que tinha aqueles... Então, eu vou ter no arranjo um fasor aqui para a fase A, uma tensão para a fase A, uma tensão para a fase B, uma tensão para a fase C. Você pode ver que esse espaçamento é 120 graus, 120 graus, 120 graus, como estava lá no arranjo elementar. Então, isso aqui, eu posso escrever assim, ó. Se eu tomar aqui a fase A como referência, ângulo inicial, eu tenho a tensão VA, que seria uma tensão que está variando, né, com o tempo, né? Olha aqui, embora está variando com o tempo, ela é alternada, ela vai ter essa forma, que a tensão na fase ela tem um valor máximo e chega ao mínimo negativo, ela é uma coisa senoidal, ou cossenoidal, entendeu? Isso é o princípio de geração alternada do jeito que a gente viu ali. Então, eu posso escrever essa forma fasorial para ela, ou seja, pegar somente o valor máximo e a fase, que é 0 graus aqui, 0 graus. A fase B, então, tem o mesmo módulo, porque elas são equilibradas, né? Pode ver. Fase B. Só que ela está defasada menos 120, ela está aqui atrás. E a fase C, mesmo módulo, mesmo valor máximo, só que está avançado 120 graus. Então, um sistema trifásico, eu tenho as 3 tensões, e se for equilibrado, o balanceado, que a gente chama, tem os mesmos valores máximos. Né? E os defasamentos sempre são esses. Tá? Aí, o que tem? Como é fasor? Se eu somar os fasores, VA, aí põe aqui o VB aqui na ponta, aí põe o VC aqui, vai dar 0 a soma deles. VA mais VB vai dar 0. Uma coisa equilibrada, né? Dá 0. Aqui é o valor instantâneo. Esse valor também instantâneo, que é o Vzinho. Se eu somar em cada ponto esse valor instantâneo, dá 0. As três formas, né? Se eu colocar as 3 aqui, daria essa fase A, uma fase B em menos 120, então aqui é 0, ela estaria aqui menos 120, alguma coisa, subindo, e a fase C mais aqui na frente, 120. Então, seria 3 ondas rodando aí defasadas, mas com as mesmas amplitudes. Aí, então, também ao somar ponto a ponto, vai dar 0. Então, uma forma de onda no tempo, essa forma de onda aqui no tempo, que ela tem essa forma aqui, ela é representada assim. V é igual a Vm, que é o valor máximo dela, e esse Vm, ele se repete aqui com com essa leizinha, cosseno de ômega t mais φ. Essa é uma forma geral da onda de tensão instantânea. A onda instantânea, lá no tempo, né? Ela tem essa periodicidade. Você vê que a informação, ela repete, né? O que vai interessar mesmo para tornar uma diferente da outra é o valor máximo que ela tem, e uma pode ser diferente da outra, e esse ângulo aqui, que é o ângulo de defasagem. Uma é 0, outra 120, outra mais 120. E o resto, cosseno fica periódico. Esse ômega é a frequência 2πf. 2πf é a frequência, aqui é a frequência angular, que vai ser 2π vezes a frequência em Hertz. Então, e aí tenho em circuito trifásico, tem essa história, sequência direta.
tenho 3 fios, A, B e C, sequência da fase A, B e C. Se eu ligar A, B e C, na sequência A, B e C, tenho aqui os pontos, vai dar sequência direta. Quer dizer o seguinte, se eu pôr um observador aqui num ponto, ele é rotativo, passa A, depois passa B, depois passa C. Do jeito que está aqui, né? A rotação nessa direção positiva aqui, ó. Então, passou A, aí vem, passa o B, depois passa C. Então, é chamada sequência direta ou ABC. Mas, uma coisa trifásica, eu tenho 3 fios, eu posso ligar o A, o B e o C, ou então eu posso ligar o A, o C no outro ponto e o B no outro. Então, eu posso alternar. Aí, então, aqui seria uma sequência inversa. O A, liguei num ponto, passou aqui. Aí eu tenho, a outro ponto que vem é o C, que é o menos 120, né? E o outro é o B. Então, ficaria uma sequência inversa, onde eu vejo A, vejo C e vejo B, passando aqui na sequência. Então, fazer essa ligação não tem nenhum problema. A direta ou a inversa, quando a tua carga ela é estática. Se eu for ligar equipamentos que não tenham rotação, não sejam rotativos, aí eu não me importo com a sequência de fase. Não vai importar. Eu vou ligar um computador, pega qualquer fase, se for uma carga trifásica estática, pega qualquer sequência. Mas se for uma bomba, por exemplo, uma bomba que vai fazer sucção, aí é importante respeitar a sequência, porque se inverter, aí ela não faz a sucção assim com eficiência, mas ela vai fazer um aquecimento. Aquece pra caramba. Tende a fazer uma rotação contrária. Então, para cargas rotativas, é importante a sequência de fase, que tem que ser a direta. Tá? Então, sequência direta é pegar uma coisa trifásica e ligar, então, as fases A, B e C. Uma sequência inversa é A, CB, né? A, CB. Você vai trocar um fio pelo outro. Muito bem, então, são as coisinhas básicas aí. Bom, aqui vamos fazer agora um circuito. Modelo matemático da fonte de tensão trifásica. Então, como é que a gente vai apresentar uma usina para a gente nos nossos estudos? Tem várias maneiras. Uma delas é a gente vai trabalhar com fonte de tensão. Então, para o nosso estudo de rede elétrica, eu vou representar as usinas assim. Por uma fonte de tensão, que está aqui, a fase A é uma fonte de tensão, e isso aqui, essa fonte de tensão, ela é obtida no campo da máquina, né? Ela vai induzir tensão, né? no enrolamento lá da armadura que tem, até chegar no terminal da máquina, para pegar e ligar lá com as linhas de transmissão, o transformador, tem um caminho de impedância, né? Então, eu vou ter aquelas bobinas que formam a fase A, ela tem uma resistência chamada do enrolamento, RW, e tem uma reatância também do enrolamento, que é XW. Então, é uma impedância, você já sabe. Então, eu vou ter o R mais o JX para a fase A. Aí, para a fase B também, até chegar no terminal B. E para a fase C também. Esse aqui é um modelo bem elementar de representação de uma máquina síncrona para efeito de estudos de regime, né? Tudo em operação normal, sem transitório. E ligada em estrela. Tá? Se for ligado em delta, tem esse outro arranjo, que é muito parecido. Né? Então, a fase A aqui, está aqui a fonte, a impedância do percurso. E aqui a fase A, a fase B, a fase B e a fase C. Tá? Então, a gente vai escrever o circuito para isso aí. Se eu estiver trabalhando nessa configuração, a tensão aqui nesse ponto, que é o terminal da máquina, lá, chamada de tensão A, ela vai ser dada, então, por essa tensão aqui da fonte, menos essa queda. Né? Aqui vai ter uma corrente que vai circular. Essa corrente A só aparece quando eu ligar a carga, claro. Se eu tiver a máquina sem carga ligada, ela não tem essa corrente aqui de carga. Atenção às correntes parasitas, outras coisas. Na hora que você liga,
vai aparecer uma corrente aqui que vai passar nessa impedância. Então, aqui, essa tensão dentro, a tensão interna da máquina, que vem lá do campo dela, é maior do que a tensão terminal dela. A gente vai trabalhar, na verdade, efetivamente com a tensão terminal. E essa que eu vou jogar lá no transformador, vou transmitir lá para ser usada. Então, a mesma coisa, VB menos a queda, VC menos a queda. Para outra é muito parecido. Como para outra eu tenho a tensão de linha, né? Vou ter, então, EA menos EB. Aí EA menos EB é igual a VA menos a queda aqui, tá? VA menos a queda. A mesma coisa para a tensão de linha BC. É B menos EC, que é essa tensão aqui. Eu vou percorrer esse percurso aqui. Aí vai dar VB menos ICB, R, a resistência e a retância, né? Aqui vocês podem ver que as correntes, né? IBA, a corrente está indo assim, ó. É uma fonte, né? Então ela vai do negativo para o positivo. Aqui é o potencial, né? Como é fonte, o potencial maior é o positivo. Então ela passa assim. Bom, aí aqui nessa outra, pode ver que a corrente é CB. CB, cadê? É BC, tá? Então, de C para B. Tá aqui, ó. Também a ponta subindo. E a outra tem que ser de A para C. AC tá aqui. Tá, então, são essas equações elementares que a gente teria para a ligação estrela e a ligação delta. Agora vamos fazer juntando isso com carga. Então, aqui é mais ou menos um circuito elementar, onde eu tenho uma fonte. Eu tenho aqui uma fonte que tem aqui a tensão, né? Chama de V a linha N. N é esse ponto aqui, né? Está aqui o ponto N, que é o nêutron. O nêutron é aqui. Então, tenho a linha. Em relação ao neutro, aqui dentro, né? O neutro está aqui, a linha está aqui para dentro, né? Aquele ponto externo lá. Né? Aqui eu tenho VB linha, VB linha N, são as tensões das fontes. Aqui eu tenho as impedâncias, né? Do gerador, fase A, fase B, fase C. Aí eu tenho aqui uma linha de transmissão, tenho a fase A dela, está ligado ao ponto A pequeno, A grande. Tem uma impedância Z1A. Aí eu tenho aqui a fase B, que tem Z1B, que é uma impedância da linha, o ponto B pequeno, B grande, aqui é a corrente, né? E aqui o C. O que acontece? Nesse sistema, normalmente, a gente tem um retorno. Né? Aí, então, como é uma ligação estrela, aliás, uma ligação estrela, eu posso disponibilizar esse ponto aqui como sendo um ponto de retorno, que é um neutro, para a circulação de correntes de desequilíbrio. Então, o que vai acontecer? Eu estou lá com a minha fonte, gerando a corrente A e B e C, e a A, e B, B e C, elas vão chegar aqui e vão alimentar a carga. Está aqui uma carga na fase A, alimentar a carga na fase B, a carga na fase C. Elas vão chegar nesse ponto, as três. São três fasores. Aí o que acontece? Aqui vai ter uma soma fasorial. Se essas correntes estiverem todas balanceadas, com mesmos módulos, e aquele defasamento, né? 0, 120 menos 120, fasorialmente vai dar 0 aqui que a gente viu. Então, se dá 0, não tem corrente voltando aqui, que essa corrente 0 é uma corrente de nêutron. Mas, se as cargas são desequilibradas, as cargas que estou alimentando aqui, ZA e BDC, são diferentes entre si. Aqui a linha também tem impedância diferente, ou aqui tem alguma coisa diferente, né? Então, tem desequilíbrio, vai aparecer aqui uma corrente de retorno. E vai para cá, para esse ponto, tá vendo? Aí, se for equilibrado, esse retorno aqui é 0, tá? Então, de forma geral, a gente escreve as equações dessa forma. E
Então, o I0 que sai aqui, ele é igual à soma das correntes que chegam das fases, bem nesse ponto de neutro aqui do aterramento, né? Aí, passando para o outro lado, fica I0 menos, acho que soma das correntes dá zero. Aí, o que a gente vai fazer é procurar substituir essa equação de correntes pelas correspondentes tensões, obter as tensões associadas, né? Então, vezes I0, por exemplo, eu posso obter daqui, né? A tensão V neutro está em cima dessa impedância, Vn, né? Está aqui em cima. Se eu pegar essa tensão Vn e dividir pela impedância, eu tenho a corrente zero. Então, estou colocando aqui o valor da corrente, que é Vn sobre zero. Já para a fase A, a fase B e a fase C, eu vou obter as correntes IA, B, IBC e CC por essas relações. Você tem que escrever as equações, onde eu vou fazer esse loop aqui, né? Se eu sair daqui, eu vou ter aqui VAN, linha no caso, aí vou ter uma queda aqui, aí vai ter uma mesma corrente, que é séria aqui, a mesma corrente, passando, aí vou ter essa impedância mais essa, mais aquela, vezes a corrente. Aí aqui depois eu vou ter, para chegar no mesmo ponto, esse VN aqui, que é, aí chega, isso somando dá zero. Se eu isolar a corrente IA daí, vai dar essa relação aqui, que está aqui. Então, ficaria um VN menos VAN, né? Pela soma das impedâncias. Aí, no outro percurso, a mesma coisa. Eu vou sair do VB, sair desse ponto, aí eu vou percorrer aqui, vou escrever a equação, né, da máquina. E vem aqui, volto para o mesmo ponto, aí isola a corrente que eu quero. Vai dar esse valor. Vn menos VB', N, ZAB, ZB, Z1, ZG. E assim a outra, que dá zero. Então, essa aqui é uma equação que representa essa equação, que seria as equações de balanço de correntes aqui. Aqui resulta essas tensões. Então, com isso, eu posso fazer algumas considerações. Aqui eu estou considerando que tudo é diferente. Não tem nada igual. Assim, tudo é... Mas aí, na verdade, o sistema real não é bem assim, né? Normalmente as correntes são balanceadas. A máquina síncrona não é desbalanceada. Qualquer máquina geradora, ela é projetada para ter perfeito equilíbrio, né, entre as fases. Então, as impedâncias são todas iguais, né, são as mesmas bitolas, fios e tal. Tudo é bem balanceado. Então, vai gerar aqui correntes iguaizinhas, né? Normalmente, as linhas de transmissão, normalmente eu não vou fazer a fase A diferente da fase B da C, são todas iguais. São as mesmas bitolas, etc. E a carga trifásica também, normalmente são equilibrados. Então, o sistemas elétricos é uma coisa dessa aqui. E o gerador seja equilibrado, então as impedâncias são todas iguais, das fases A, B e C. A linha de transmissão, quando eu projeto, também projeto com igual por fase. E as cargas trifásicas, elas são usualmente tudo igualzinho. As impedâncias são iguais. Aí isso aí simplifica enormemente esse circuito, né? Porque se eu for estudar um sistema trifásico totalmente desequilibrado, é muito enrolado, muito complicado. Fica tudo trifásico, corretor. Aí imagina a dificuldade que tem para fazer os cálculos aí, né? Aí, com isso, como tudo equilibrado, eu vou substituir uma fase dessa todinha por uma impedância única, que é um Z de fase, por exemplo, para um circuito equivalente. Que esse Z de fase, na verdade, é só somar tudo aqui. Aí, como se eu somar na fase A igual a B igual a C, né? Fase A e B e C são todas iguais, igual. Aí fica muito simplificado. Eu vou ter somente uma fonte, né? Uma impedância aqui de todo o percurso e uma carga. Isso aí é um circuitinho bem... Assim, nesse caso, que tudo é equilibrado, como a gente falou, se tudo está equilibrado, as correntes vão somar zero. Aí A e B e C, zero aqui. Se elas são zero, a soma fasorial é zero, então não tem essa corrente. Então, isso quer dizer que a tensão de neutro aqui em cima também é zero. Tá?
Então, o circuito simplificado é esse. Então, uma coisa que é trifásica, eu posso representar somente uma fase, que seria uma coisa dessa, fase A, por exemplo. Olha, eu estou deixando aqui ainda, né, os valores por fase, né, de cada... Mas bastaria esse circuito monofásico para me resolver esse sistema trifásico. Porque, quando está tudo equilibrado, eu sei que o que eu obter para a fase A, eu reproduzo para a fase B igual para a fase... de graus. Aí fica muito simplificado as coisas, tá? Normalmente, os nossos estudos, eles, quando a gente trabalha com circuitos equilibrados, é assim, uma coisa monofásica, né? Um equivalente monofásico. O que a gente vai fazer, estudo de fluxo de carga em sistema trifásico. Mas os modelos que a gente vai usar, a maior parte deles são monofásicos. Lembrando que representam um sistema trifásico balanceado, ou equilibrado. Aí você vai saber a diferença entre fase A, B e C somente pelo ângulo. 0, 120 mais 120. Porque os outros valores resultantes são iguais. Os VM, aqui no máximo, né, seriam iguais. Bom, então agora vamos ver uma ligação de estrela. Aí o que tem a relação de grandeza de fase e grandeza de linha. Está aqui uma ligação de estrela, que é uma carga, que é a conexão da carga na fase A dela, primeiro, fase B e fase C. Então, o que eu posso definir de tensão? Em relação a esse ponto que é o neutro, essa impedância aqui, ela está submetida a uma tensão chamada VAN. Né? Essa tensão daqui até o neutro, uma tensão VAN, que é a tensão de fase, né? Em cima da fase. A mesma coisa, B, em relação a esse neutro, tem uma tensão VBN. E C, em relação a esse neutro, tem uma tensão VC. Então, tenho 3 tensões de fase. E tenho também 3 tensões de linha, que eu tenho esses 2 pontos aqui. Então, esse ponto com esse dá uma tensão, que é VAB, diferença de potencial. Esse ponto A com o C dá outra tensão, é BCA. E o ponto entre o ponto B e o ponto C dá uma outra tensão, que é VBC. VB menos VC. Então, tem nessa ligação 6 possibilidades de usar tensão. Usar 3 tensões de fase e 3 tensões de linha. E qual é a relação entre elas? Aí vamos ver. Como é que a gente obtém a tensão de fase, a de linha, a VAB? Nada mais é do que VAN menos VBN. Está aqui. É isso aí que vai dar. VBC, VBN menos VCN. VCA, VCN menos VAN. Então, simplesmente pela relação das tensões de fase. Aí com isso eu obtenho. Já sei de princípio isso daqui, né? Que o sistema é equilibrado. Então, as tensões de fase têm o mesmo valor. Vou chamar de V de fase, VFi. Depende do problema em questão, mas vai ter tensões iguais aqui de fase. E a defasagem é 0, 120, 120. Bom, então, o que eu tenho que fazer é colocar isso aqui nessas equações. Aqui tudo é fasorial, né? Então, quando eu fizer isso, vai fazer o quê? Vou ter que VAB, que está lá em cima, ela é igual a essa tensão menos a outra, que é 120. Agora, quando você operar isso daqui, você lembra da lei de Euler lá? Vφ isso aqui, Vφ, fase zero, quer dizer, Vφ é elevado a J0, que esse é na J0 graus, eu posso transformar em cosseno de 0 mais J seno de 0.
que eu transformo em cosseno de 120, menos 120 mais 120, né? E aqui de 30, só esses dois, claro. Aí, quando eu fizer a operação de tudo isso, vai resultar esse módulo raiz de 3 vezes φ e uma fase de 30 graus, tá? Então, na verdade, é só fazer aqui as operações associadas, né? Aí que você vai substituir essa representação aqui fasorial pelo vetor correspondente, que é Vφ, elevado a Jφ. Aí, quando transformar isso em seno e cosseno, vai, no final, voltar para essa forma, resultando isso. Quer dizer o seguinte, que a tensão de linha tem módulo maior do que a tensão de fase. Qual é a relação? A relação é raiz de 3. Aí, na casa da gente, quanto é a nossa tensão de fase? 127, por exemplo, né? Eu estou trabalhando lá, na minha casa, é monofase, 127. Mas eu tenho disponível também bifase. Quanto é a tensão de linha? É raiz de 3 vezes 127, que dá 220. Então, mais ou menos essas relações que estão para ligação desse tipo, eu tiver ligação de estrela. Tá? Então, o VBC é a mesma coisa, faz os mesmos cálculos aqui, aí dá raiz de 3 vezes menos 90. E a VCA, mesma coisa, raiz de 3 vezes mais 150. Então, pode ver que entre elas já mantém defasamento de 120, só que com outros ângulos em relação à referência, tá? Que é isso aqui. Então, aqui eu tenho as referências de fase, VAN, e eu vou pegar 0, VCN 120 graus à frente, e VBN mais 120. Aí, quando eu pegar as tensões de linha, o módulo está maior, que é a raiz de 3 esse valor, e está 30 graus acima. Aqui, ó. 30 graus. Aí a outra, mesma coisa, está menos 90. Então, ele está, isso daqui é menos 90, em relação aqui. E a outra está a 150. Aqui é 120 mais 30. Essa relação entre tensão de fase e tensão de linha, uma ligação estrela, diagrama fasorial. Aí tem, nos problemas nossos, a gente às vezes tem, como tem possibilidade de representar tanto uma ligação quanto a outra, então no mesmo problema você pode ter mistura. Um componente está na ligação estrela, o outro na ligação delta. Aí então você consegue, para resolver esse problema, você tem que converter, né, para simplificar as coisas. Converte todo mundo para a mesma ligação, depois se quiser voltar, volta. Normalmente a gente usa, a mais fácil de trabalhar é a ligação estrela, essa daqui. Então, eu posso pegar uma ligação delta, se tiver uma ligação delta aqui, e posso obter, então, a minha ligação estrela correspondente. Então, se Z1 seria essa equivalente, ZB, ZC pela soma das três, né? Aí o Z2 ZC, ZA pela soma das três, e Z3, que é outra. Com isso, você transforma uma coisa na outra. E pode fazer o inverso. Se quiser transformar uma estrela numa delta, aí seria dessa forma. E se for tudo equilibrado, é só isso. Tudo equilibrado, o Z estrela é um terço do Z delta. Então, o valor delta é só dividir por 3, né? Que aqui daria 3, aqui daria, se fosse tudo igual, daria 3Z, e aqui daria Z quadrado, né? Que é tudo igual, aí ficaria então Z sobre 3. Mas isso aí só um lembrando aí para vocês. Agora, outra ligação que a gente vai então trabalhar, a ligação em delta mesmo. Ligação em delta. A ligação daqui é uma carga ligada em delta. Então, ela só tem, em termos de tensão, ela só tem uma tensão. Aqui está a fase A. Qual é a tensão que está em cima da fase A? São esses dois pontos. Então, a tensão VAB. Aí, na fase B, que é essa daqui, cadê a fase B?
Tá aqui, né? Aí vai ter uma tensão BC. E AC tem a tensão CA. Então, em termos de tensão, a tensão de fase é igual à tensão de linha. Mas corrente não, as correntes são diferentes. A corrente de linha é essa aqui que está chegando na fase A, a corrente de linha na fase B e a corrente de linha na fase C. Aí quando chega aqui, a corrente que passa na fase A já é uma diferença aqui, entre essa que chegou e essa outra que está circulando, né? Vai resultar essa aqui passando aqui. Mesma coisa, essa corrente que está vindo aqui é uma diferença entre essa que está chegando e essa outra. Então, é uma contazinha. Então, a corrente de linha são iguais. Essas três correntes. Que IAB é igual a IFI 0, IBC é IFI 120 e CA é IFI 120. Então, equilibradas, as correntes são iguais. Então, todas as correntes de linha das fases ABC são iguais, com esse defasamento. Aí eu vou fazer agora as correntes de fase. Então, a corrente de linha, ele está pegando um valor pequeno, IA. Qual é o IA? É pequeno. IA pequeno não está nem aí, né? Ah, está aqui. Não, essa corrente aqui, ele está substituindo essa corrente de linha. Então, ele está dizendo que essa corrente de linha, ela é dada por IAB, que é essa corrente de fase, menos ICA, que é essa que está chegando. Então, é só fazer a lei de Kirchhoff aqui, né? Essa que chega mais essa que chega é igual a que sai. Aí, como eu quero calcular IAA, fica essa relação, onde esse IA, que é a corrente de fase, foi dito que é uma corrente fase 0, e a outra da outra fase é o mesmo módulo, menos 120. Aí, quando fizer aquela conversão, vai dar de novo isso daqui, né? Vai dar um raiz de 3 de 0. E o ângulo agora é menos 30. Então, atrasa. Então, a relação de corrente de linha, a corrente de fase, a corrente de linha é maior do que a corrente de fase, né? Por raiz de 3. E tem um defasamento de menos 30, ela está atrasada. Aí faz a mesma coisa para a corrente de linha da fase B, que dá o mesmo módulo, raiz de 3. O que acontecia lá com a tensão, né, é que acontece com a corrente, de multiplicar por raiz de 3. E os defasamentos ficam negativos, são atrasados, menos 30, menos 150 e 90, tá? Então, essas seriam as relações para a ligação delta. Aí, aqui, representando fasorialmente, a corrente IAB, como referência. Aí, a corrente IA, a pequeno a, que é de linha, atrasado 30. A coisa IB, IBC, né? E a de linha está atrasado 30. Sempre a fase, né? A outra está atrasada 30 graus. A fase está atrasada 30 graus em relação à linha. Muito bem, agora vamos ver o último tópicozinho disso daqui, que é tratar com as potências. Como é que a gente calcula a potência, né, em circuitos trifásicos? Então, aqui a gente pode ver que para fase A, por exemplo, né, aqui é uma ligação estrela. Fase A. Então, tem a corrente da fase A, uma corrente de linha IAA, que é a mesma corrente de fase aqui, que a gente já sabe. Na fase B, IBB e CC. Tá? Tem esse neutro, tem as tensões de neutro aqui, VAB, VAN, VBN e VCN. Então, eu quero saber qual é a potência que eu tenho nesta fase. Bom, a potência ativa, né? A gente sabe que a potência ativa é a tensão, módulo da tensão vezes módulo da corrente, vezes o cosseno do ângulo
entre as duas. Então, esse θVA é o ângulo da tensão VAM. E esse θIA é o ângulo da corrente IAA. Então, o que a gente trabalha aqui é com a diferença dele. Então, a defasagem entre tensão e corrente é esse ângulo aqui que eu trabalho, que é o ângulo do fator de potência, cosseno. Então, a potência ativa ela é dada por módulo da tensão, no caso de fase, que a corrente, no caso de fase, que é igual de linha, e o cosseno do ângulo entre elas. Para fase B, a mesma coisa. VBN e BB, cosseno de φB menos φIB. PC também. Então, o que eu posso simplificar aqui? Em sistemas rebalanceados, as tensões de fase, VAN, VBN e VCN, são iguais. Então, eu vou colocar um φ de fase. E também as correntes de fase são iguais. Então, vou colocar um Iφ. Então, a potência na fase A passa a ser igual à potência na fase B, na fase C, que é igual à potência da fase. E vai ser uma tensão, Vφ, vezes uma corrente, Φ, e um cosseno da defasagem, né, da tensão e corrente da fase, chamado de θφ. Pronto, então, isso aqui é o valor de uma fase. Então, como é que eu obtenho a potência do sistema trifásico? É só 3 vezes isso. Então, a potência do sistema trifásico é 3 vezes essa potência de uma fase, já que é tudo equilibrado. Então, seria isso aqui. 3 vezes 0 e 0, cosseno φ. 3 vezes φ e φ cosseno φ. Uma relação que não usa muito, né? Se eu quiser a potência trifásica, seria 3 vezes aquela que foi informada por fase. Agora, a gente sabe também, a gente já viu, que nessa ligação eu tenho uma tensão de fase, que eu estou chamando aqui de tensão, Vφ, mas eu tenho uma tensão de linha. Então, essa aí, mesma impedância aqui, ela está sujeita a uma outra tensão que é de linha, entre esses dois pontos. Então, eu posso calcular também a potência se eu substituir aqui, ó, a relação entre tensão de fase e tensão de linha. Então, se eu quiser usar, em vez de 3, em vez de fase, eu posso usar a tensão de linha. Aí só substituir. A tensão de fase é raiz de 3, né? É só dividir por raiz de 3, a tensão de linha. Já que a tensão de linha é raiz de 3, a tensão de fase. A gente sabe que a corrente de linha aqui, nessa ligação, é igual à corrente de fase. Então, é só substituir direto. IL, né? Em vez de Iφ. Então, daria isso. A potência total trifásica é raiz de 3, tensão de linha, vezes a corrente de linha. Então, posso usar essa expressão, se eu trabalhar com a tensão de linha e a corrente de linha. Vou usar essa expressão se eu trabalhar com tensão e corrente de fase, na ligação estrela. Está bem simples, né? O reativo. Hoje tem a potência ativa e a potência reativa. Então, a potência reativa na fase é a tensão de fase, a corrente de fase e o seno, né, do ângulo. Então, a potência ativa é cosseno e a potência reativa é o seno. E vai dar, por similaridade, então vai dar isso aqui. 3 vezes a potência de uma fase, a potência total reativa, 3 vezes a potência de uma fase. E pode ser, então, se eu trabalhar com os valores de linha, seria raiz de 3 vezes de linha e de linha seno. Tá? Vou colocando, substituindo aqui que a corrente, né, de linha, ela é raiz de 3 a corrente de fase. Mas a tensão de linha e a de fase são iguais. Bom, aí a potência complexa. O que é a potência complexa? Essa expressão. Aí o fasor de tensão na fase vezes o fasor de corrente. Complexo, né? Conjugado aqui, né? Complexo conjugado. A fase B é a mesma coisa. E a fase C é a mesma coisa. Então, aqui eu teria
a potência aparente, né? MVA ou KVA, numa fase. Ela é na fase A isso, que é igual à fase B, que é equilibrada, na fase C, que é dada pela tensão de fase vezes a corrente de fase conjugada aqui. Então, usando outra expressão para isso, a gente sabe que a corrente, aliás, a potência aparente ou potência complexa, ela é dada pela parte ativa, que é o Pφ, que nós já vimos ali, o valor, e a reativa, que é o Qφ. E, de forma geral, são esses dois fasores aqui. O fasor de tensão multiplicado pelo fasor de corrente conjugada. Então, a potência na fase, se eu quiser achar a potência total, né, essa potência total, ela vai ser 3 vezes a potência de uma fase. Esse sistema trifásico, com 3 vezes o que eu tenho em uma fase, que é a fase A e B e C. E essa 3 vezes o que é uma fase, a gente já viu que é a raiz de 3V LL cosseno φ. Então, a potência trifásica aparente vai ser essa relação. A gente pode usar para ela. Aí isso tudo foi para a ligação estrela. Aí a ligação delta é uma coisa, fazer uma relação parecida. Então, tem aqui a fase A, fase B, fase C, né? As respectivas correntes de AB, IBC e CA e as tensões. Onde a gente sabe que tensão de fase aqui é igual a tensão de linha. Agora, só que a corrente de linha é raiz de 3 a corrente de fase. É diferente. Então, como é que a gente faria? A potência na fase A, então, vai ser a tensão de fase ou de linha, que está em cima da impedância, vezes a corrente que passa por essa impedância e por essa carga, e o cosseno do ângulo, diferença do ângulo entre a tensão e a corrente. É um θV AB, um θI AB. Aqui seria o ângulo da tensão e o ângulo da corrente. A fase B, a mesma coisa. Fase B, VBC aqui em cima, IBC e os ângulos. E a fase C, a mesma coisa. VCA, ICA aqui em cima e os ângulos. Cargas balanceadas, então as tensões são iguais, dá V, Φ. As correntes são iguais, dá I, Φ. E as diferenças angulares, as defasagens aqui são iguais, dá um V, um θφ. E já vai para aquelas expressões finais. A potência ativa na fase A igual a fase B igual a Φ igual a Pφ. Vai ser VI, Vφ e Φ cosseno. Igual a expressão da outra, tinha da outra ligação. A potência total, 3φ. E é 3 vezes esse valor. 3 Vφ e Φ cosseno. Se usar os valores de linha, vai ser raiz de 3. A corrente de linha aqui, na verdade, a tensão de fase na ligação delta é igual à tensão de linha. Aí está aqui. Mas a corrente de fase, a relação entre as duas é raiz de 3, ou seja, a tensão de fase a corrente de fase é igual à corrente de linha sobre a raiz de 3. Então vai dar no final a mesma expressão da ligação estrela. Porque o que acontecia antes com a tensão aqui acontece com a corrente, e no final a potência total dá o mesmo valor. Tanto faz ser ligação estrela ou ligação delta, eu posso trabalhar com a tensão de linha, né? E vai dar a mesma expressão para calcular a potência, num caso ou no outro. O reativo, muito parecido, é a relação com o seno. Então, VCV, Φ e Φ, seno. A potência total é 3 vezes aquela expressão.
Aí, usando a forma complexa, seria a potência aparente, MVA. Pois é, só para lembrar essas potências. Ativa, por exemplo, kW, né? A reativa, kVAR. E a aparente, que é o SS, é a potência em MVA, kVA. kVA, no caso, da mesma grandeza. Ela vai ser uma parte ativa e uma parte reativa, ou aqui esse conjugado aqui, né? Módulo, o módulo não, fasor da tensão vezes fasor de corrente conjugada. E vai dar a mesma expressão anterior. Tá, então, essas seriam as expressões para calcular a potência em delta. Aí, o último tópico para a gente ver nessa revisão de circuito trifásico é como é que a gente mede potência do circuito trifásico. A gente mede através de um atímetro, só que esse atímetro aqui é muito velho, né? Ele não é digital, não é com analógico todo aí, né? Mas só porque aparecem os elementos que são necessários. Para medir potência, qualquer sistema, a gente precisa de duas medidas elementares. A gente viu lá que a potência ela sempre está tensão corrente, né? Pode ser fasorial, pode ser assim, né? Mas eu tenho que ter as duas coisas. Então, para medir potência, eu tenho que pegar uma bobina de potencial, onde aqui eu vou medir tensão, tenho 2 pontos para medir tensão, e tenho que fazer uma medição, colocar uma bobina de corrente também para medir corrente. Então, tenho que medir tensão e corrente e fazer, então, a operação fasorial dessas duas coisas para achar a potência. Essa aqui é só para evidenciar, né? Eu tenho que ter bornezinho, tenho que ter conexão para medição de corrente, conexão para medição de tensão. Esse arranjo, fisicamente, assim, de um modo geral, eu tenho aqui um circuito geral com vários terminais, em vez de 3 fases, eu tenho N fases. Aí está dizendo que para medir potência total em um circuito de N terminais, a gente não precisa de N medidas, precisa de N menos uma. Precisa de N menos uma, porque a gente vai trabalhar com a tensão de linha entre um ponto e outro, E de N menos umas correntes e tensões independentes, se o circuito for ou não balanceado. Então, a potência para uma coisa genérica por calcular V1 e 1, V2 e 2, aí ter Vn menos 1 e N menos 1. Então, eu não preciso fazer medição de tensão e corrente em todos os terminais. Aí, para o sistema trifásico, está aqui um exemplo. Medição de potência média, no caso, a gente circuito trifásico. Então, nós temos aqui uma carga que está em estrela. Então, a impedância da fase A, B e C. Aí eu tenho aqui tensão na fase A em cima, na fase B, né? Na fase C. Aí eu coloquei um atímetro. Olha, aqui está aqui. Esse negócio aqui quer dizer que é o aparelho, o atímetro. Aí ele vai ter uma bobina de corrente, né? Série. Então vai passar uma corrente séria que ele mede. E vai ter uma bobina de tensão, de potencial, que tem que ser entre 2 pontos. Então eu peguei aqui o ponto, eu instalei o terminal na fase A e na fase B. Então vou medir aqui, a corrente aqui, vou medir a tensão entre esses dois. Então, na verdade, vou medir a tensão VAB, né? VAB. E a corrente é a corrente da fase A, estou medindo aqui, IA. E essa corrente que passa aqui, que é a corrente da fase ou da linha, que é a mesma. Aí coloquei outro batímetro aqui, entre B e C. Aí, então, tenho a corrente medida aqui, na fase C. Bobina de corrente está aqui. Então, eu estou medindo no corrente aqui, essa ICCC, né? E a tensão estou medindo entre C e B, né? Estou medindo aqui, né? Essas duas. Então, é só fazer as equações aí. Então, esse watímetro 1, ele está medindo a tensão AB, vezes a corrente AA, né? Cosseno Φ1.
esse cosseno φ1 é a relação entre a tensão e a corrente de medida aqui, né? Depois a gente vai ver quanto é esse cosseno φ1. Eu posso dizer, então, que o batímetro vai dando uma medida VL, que é tensão de linha, que isso aqui, na verdade, é a tensão de linha que eu estou medindo, e a corrente fase ou linha, que é igual. Então, vezes o cosseno, tudo bem. Aí, para o outro batímetro, eu estou medindo CB. Estou medindo tensão aqui, CB, e a corrente CC, né? Essa daqui. E o ângulo é um φ2. Então, eu vou ter uma tensão de linha de novo, a corrente de linha é isso daqui. Agora vamos ver o ângulo. Quanto é que vale o φ1? O φ1 é o ângulo φ mais 30, por quê? A relação entre a tensão de linha, a tensão de fase e a tensão de linha, como a gente viu, era mais 30, né? Então, aqui o ângulo mais 30, porque eu estou trabalhando com a relação de linha, aqui vai dar, então, a tensão de fase mais 30. Então, esse é o ângulo verdadeiro. Aí, para o 2, fica invertido aqui, embora seja a relação entre tensão de linha e de fase, mas o ponto de referência eu estou de C para B, né? Não é BC. Aí o BC daria mais 30, e C para B dá o contrário, dá menos 30. Aí com isso vai resultar que o batímetro 1 mede VLL cosseno do φ mais 30, e o batímetro 2 mede VLL cosseno de φ menos 30 graus. Então, aqui já é a potência, se eu somar os dois, né? Eu vou ter a potência trifásica total. Então, em vez de, eu não preciso medir em todas as fases. Quando eu faço a medição, basta, né, o cara do arranjo das bobinas, você economiza uma medição. Então, a potência total é só somar o batímetro 1 e o batímetro 2, é que vai dar 2 vezes esse negócio aí, que dá, no final, raiz de 3 VLL. A gente vai poder simplificar essa fórmula aqui, né, para essa outra. Ok? Alguma observação aí? Essa aí seria, então, a nossa revisão de tratar de circuito trifásico, né? Para vocês lembrarem, então, essas relações todas. E depois, agora, a gente vai já entrar direto nos modelos. Aí, a maior parte a gente vê que pode simplificar, né? Como a gente viu. Aí vai ficar, assim, maior parte da coisa é a formulação monofásica, onde tem um diagrama monofásico representando o sistema trifásico. Alguma pergunta? Então, deixa eu ver o que nós temos mais do que isso. Assim, agora, isso aqui, o que vem aqui essa parte seguinte, ela é mais uma aplicação do que a gente viu aí, circuito trifásico. É bem simples, né? Que é o problema da representação. Como a gente viu, eu deveria usar, então, o quê? Uma representação trifásica, já que o sistema é trifásico, como a gente viu, né? Então, seria isso aqui. Olha só como é complicado. Se a gente fosse trabalhar com uma representação trifilar, aquele negócio da fonte que a gente viu, são 3 fontes elementares, né? Onde eu tenho aqui a fase A, a fase B, aliás, fase A, fase B e fase C. Então, teria aqui uma fonte de tensão na fase A, uma fonte de tensão na fase B, uma fonte de tensão na fase C. E aqui eu tenho um ponto de neutro. Normalmente, esse ponto de neutro ele é aterrado através de uma impedância também. E ele serve, esse aterramento aqui serve para a circulação de correntes de desequilíbrio, né? Acontece qualquer desequilíbrio. Ao chegar nesse ponto, ela vai para o aterramento. Tá?
Então, aí seria aqui a nossa fonte, e aqui eu teria um transformador, digamos, né, para fazer a elevação de tensão, onde esse transformador, eu estou escolhendo aqui uma ligação Y aterrado, delta. Aí se eu faço isso, o lado daqui do gerador, que também é Y aterrado, fica com essa configuração, né? O Y aterrado tem um ponto comum aqui. Está aqui o ponto comum. Então, todas as outras pontas aqui, ó, fase A, fase B, fase C, tem que ir para o mesmo ponto. Fase A, está aqui uma terminal dela, o primário do transformador, o outro está aqui. Fase B, está aqui um terminal dela, a outra ponta está no mesmo ponto. Aí fase C, mesma coisa. Então, seria um transformador onde o primário dele, essas 3 bobinas, estão aterrados aqui. Só que o transformador do lado secundário ele está em delta. Normalmente essa ligação Y-delta é muito usada, porque o lado secundário normalmente fica para o lado da linha, e na linha a gente quer tensões mais elevadas, né? Você pode ver que o delta e dá tensões mais elevadas, porque a tensão do delta ele é a raiz de 3 da tensão da fase. E é somente uma tensão, a de linha igual a de fase. Então tá, no delta eu tenho essa conexão, né? A fase A aqui, ó, um ponto dela, é ligado lá com C, e o outro aqui é com B, o B com C, então faz uma ligação delta. Aí em seguida, tu tens ali a transmissão, onde eu estou representando uma resistência e uma reatância, série. Então aqui seria fase A, fase B e fase C, que era a linha. E aqui uma carga que foi colocada em delta também, onde eu tenho uma fase A, uma fase B e uma fase C. E a R da carga. Então, como são todas iguais, ficou RC da carga, XC da carga. Então, fazer A, B e C. Então, agora, a gente trabalhar com uma representação dessa, ficaria mais pesada. Então, a gente faz aquela consideração que a gente fez, circuito trifásico, que ele pode ser equilibrado. Então, se ele tiver condições equilibradas, de geração e carga, a gente só precisa de unifilar, que a gente viu bem no começo. Então, eu posso representar assim. Aí há uma grande simplificação, onde eu vou ter somente representando a fase A, a tensão da fase A, aqui é o enrolamento, né, a carcaça do gerador, né, que seria o estator dele, transformador, somente a fase A, né, a linha também, uma impedância série e uma carga. Então, essa representação era muito usada, né? Quando eu consigo condições equilibradas de operação. É essa que a gente vai trabalhar, né? A maior parte do tempo, a gente vai trabalhar representando nossos sistemas elétricos de forma equilibrada, né? Que é muito verdadeiro para sistemas de alta e extra-alta tensão. Essa questão do balanceado ou equilibrado, ela só perde, assim, normalmente nos circuitos secundários, nas redes de distribuição. Aí é um caso bem, assim, bem particular. Aí tem várias maneiras de representar o diagrama unifilar. Uma coisa simples dessa, né? Não tem nada escrito, mas tu dá uma ideia de que tu tens um gerador, uma subestação, uma linha e uma carga. Até coisa mais elaborada, né? Como essa daqui, onde o próprio diagrama unifilar, que a gente usa, está cheio de informações que a gente vai trabalhar no problema. Aqui, embora seja uma representação unifilar, eu estou sabendo que essa usina geradora, ou esse gerador aqui, ele está ligado em estrela aterrado e essa impedância de aterramento de 5 ohms, né? Ele tem uma capacidade de 30 MVA de geração e ele está com uma tensão de 13,8 kV e a reatância da armadura dele, aquele X em porcento, né?
o IPU é 0,12 ou 12%. Então, esse aqui é um modelo onde eu posso pegar esses dados e fazer o circuitinho. É que eu tenho o transformador, que Y, o primário está em Y alterado e o secundário em delta, e com ele tem, esse transformador tem essa capacidade 36 MVA, 13,8 para 220 kV, a relação de transformação, e a reatância dele é 8%. Aqui é uma linha de transmissão, aqui é uma subestação de chegada, aí tem outra linha saindo para ele, chegando em outra subestação lá, né? Onde tem outra geração, com essas condições. Daqui sai outra linha que chega numa outra subestação que tem essa carga e tem essa geração. Então, já é um diagrama unifilar que tem várias informações, a partir do qual a gente pode montar, então, o nosso problema. Tá? Aí tem duas, normalmente, os sistemas que a gente usa, eles podem ter configuração em malha ou anel, ou seja, você tem loops fazendo, né? Aí, normalmente os sistemas, assim, bastante interligados, são malhados. Mas tem outros que são radiais, simplesmente sistemas radiais. Como todas as redes de distribuição de energia, normalmente elas são radiais, né? Então você não faz malha. É sempre uma coisa assim, sem fechar nenhuma malha. Aqui é uma outra configuração muito usual. Mas o nosso problema tanto faz. Ser radial, com malhado, ele é bem geral. Aqui é só para mostrar diferenças topológicas que tem nos problemas que a gente vai tratar. E pode ser com malha, sem malha. Tudo funciona do mesmo jeito. Bom, para que a gente vai ver são os modelos, né, de cada componente. A gente vai ver, a gente vai trabalhar, na verdade, o sistema elétrico operando em regime permanente. Um regime permanente é uma coisa que tem pequenas variações. Não há perturbações grandes. O que a gente chama de comportamento quase estacionário. Na verdade, a operação, a maior parte do tempo do sistema elétrico ele está em operação somente é perturbado pela carga mesmo, a curva de carga, ou seja, o consumidor, por exemplo. Durante o dia, aqui, 24 horas, vai variando a carga de cada consumidor, né? E vai tendo, então, uma solicitação variável ao longo do dia, mas só que essas variações lá no consumo, eletricamente, elas são relativamente lentas. Então, não é uma perturbação que se diga grande, né? Então, por isso que diz que o sistema, a maior parte do tempo, ele está em regime permanente. Na verdade, ele não está parado, ele não é estático. É uma dinâmica muito lenta. É uma dinâmica que depende somente da variação de carga, tá? Aí, para essa curva de carga que está mudando toda hora, de cada consumidor, e somando isso tudo, vai aparecer de uma região, o sistema elétrico vai ter que acompanhar, regular a tensão, aumentar a geração, etc. E vai fazendo acompanhamento disso com condições adequadas de fornecimento. Tensão adequada, frequência, etc. Então, o nosso estudo todo ele vai ser centrado nessa condição de operação de quase estacionária, o regime permanente, onde principalmente o que move o sistema é a variação da carga. Então, os modelos de planejamento são todos feitos nessa suposição, tá? Aí na outra aula, então, a gente continua na terça, né? Já são 11 horas, então a gente dá uma paradinha por aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu posso responder aí alguma coisa. Todo mundo sobreviveu? Tá, todo mundo aí. Para a apresentação. Deixa eu ver se tem alguma coisa do Daniel. Esse aqui é um chat antigo, né? No começo, não.
quando interrompeu a apresentação. Ok, pessoal. Então, um bom fim de semana aí, que se cuidem. Aí na terça, né? A gente volta. Tchau, professor. Bom dia. Tchau, bom dia.